Fala, traders, beleza? Pessoal, dia de dado econômico importante. Super quarto, Banco Central americano elevou ao máximo das perspectivas a taxa de juros por lá. Era esperado, às 3 horas horário de Brasília, 1,5% e subiu 1,75%. Isso está fazendo com que as bolsas, todos os índices, eu peguei 4 ativos aqui. O primeiro e mais importante é o índice dólar. Esse aqui foi às 3 horas da tarde exatamente, um gráfico de 15 minutos, tanto faz. Toda a variação no momento que saiu a decisão de taxa de juros. Agora são 3h30 exatamente, e é o momento que o presidente do Banco Central americano, o senhor Jerome Powell, esse cidadão aqui, vai começar a falar. E as declarações, a fala do presidente do Banco Central logo após a decisão de taxa de juros, assim como a ata do Fed, que vai sair daqui uns dias, são tão importantes quanto a própria decisão de se elevar ou reduzir os juros, tá? Ou seja, tão importantes quanto o próprio dado econômico. Então ele começou a falar exatamente agora, tá? Vocês vão ver a cada fala, a cada palavra eu não consigo acompanhar, até porque é transmitido ao vivo, mas a gente não é fluente em inglês, então não adianta nada, tá? Eu só quero que vocês acompanhem aqui, ó, o índice dólar, tá? Que é o principal indicador econômico que a gente deve observar. Por quê? Porque todos os ativos têm dólar. Ó, euro versus o dólar, aqui a libra GBP versus o dólar, e eu peguei o ourinho aqui também, peguei o ouro para a gente acompanhar. Podem ver toda essa balangada aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu com o ouro. Ele ameaçou vir para baixo e segurou na média de 200 períodos, que é essa linha verde aqui, tá? E formou uma espécie de um martelinho aqui, não tão perfeito porque ele deixou um paviozinho para cima, mas isso é normal. O ouro tá querendo, ó, tudo tá querendo vir para baixo, porque o dólar tá subindo, gente. O dólar tá subindo bastante, ó. Olha onde que ele tá, ó, pegando aqui, ó. Por exemplo, do dia 9 de junho, isso que eu estou pegando agora recente, ele já vem subindo bem mais lá de trás, tá? Praticamente aí há quase um ano que ele vem subindo, e ele está atingindo aqui máximas históricas, tá? Passando dos 105 mil dólares, e ele continua subindo. Como é um efeito gangorra, quando o dólar sobe, ele empurra euro para baixo, empurra libra para baixo e empurra o próprio ouro para baixo. Por que o ouro? Porque se eu tenho um dólar mais valorizado, eu preciso de menos dólares para comprar uma onça Troy, uma onça de ouro, cerca de 32 gramas, que nesse momento está cotada aqui a 1.820 dólares, tá? Mas isso ainda vai balançar muito, vou reduzir um pouco o brilho aqui por causa da minha visão, isso ainda vai balançar muito. Então, só para vocês entenderem a importância do perigo de se operar em dia de dado econômico tão importante quanto o payroll ou decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Fora isso, a gente também tem muita movimentação quando sai PMI, que são os famosos PMI, quando sai dados da indústria, do comércio, do serviço, que na verdade são os PMIs, o ISM também, composto. Isso, enfim, a gente não vai falar de todos os dados agora. Só quero que vocês entendam o seguinte, ó, nesse momento, por causa do medo, o dólar funciona como um ativo de proteção e segurança. As bolsas tendem a cair, ó. Dow Jones caindo, tá? Ó aqui, ó. Deixa eu dividir o período, ó. Ele abriu aqui, subiu e derreteu, exatamente no momento da decisão da taxa de juros ser anunciada, tá? Então ele vem derretendo enquanto o dólar, né, vai subindo. O Dow Jones representa o apetite ao risco. Quando ele está subindo é porque os investidores estão comprando, estão apostando no mercado. Dow Jones, Nasdaq, o S500, tenho aqui também o GE40 da Alemanha, enfim. Quando os índices de bolsas estão subindo, geralmente o dólar está caindo. Isso quer dizer o quê? O otimismo, né, está aumentando e o pessimismo está caindo. Quando o otimismo aumenta, as bolsas tendem a subir, chama-se apetite ao risco, tá? Geralmente eles dão esse nome. E
Quando o medo está mais forte, é o contrário, acontece o que está acontecendo agora. Bolsas vêm caindo e os ativos de proteção e segurança passam a subir, no caso o dólar. Então eu opero basicamente nisso. Eu tento captar, sentir o sentimento, né, por assim dizer, do mercado. Então se eu capto que hoje o mercado está mais pessimista do que otimista, eu tenho um viés, né, não é uma certeza, é um viés de dólar para cima, de medo para cima. Então se o medo está mais forte no mercado, os investidores tendem a vender ações, tá? Saírem do apetite ao risco para proteção. Isso faz com que o dólar suba. Eu tenho um vídeo aí no canal, acho que é o primeiro vídeo, como começar o dia. É exatamente captando essa mensagem, esse sentimento do mercado. Então, como vocês podem ver, ó, acompanha comigo esse desenho que o dólar está fazendo para cima. É o mesmo desenho que o euro está fazendo para baixo. Porque é uma gangorra. Tá? Se eu puser os dois aqui, ó, olha aqui como que eles ficam, ó. Uma espécie de um espelho, ok? Ó, é uma espécie de um espelho. Então, é uma gangorra. Se eu tenho euro, dólar, certo? Aqui, ó, euro, dólar. Eu tenho um contra o outro. Se o dólar está mais forte, é porque um vai estar mais fraco. E vice-versa. Ok, gente? Então, deixa eu devolver aqui. Tá? Então, só para a gente acompanhar, nesse momento, nesse exato momento, o senhor Mr. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, está dando um depoimento, tá? Lá na sede do Fed, em Washington. Na tradução fala depoimento, né? Mas na verdade é uma declaração, porque na hora que a gente acessa aqui o Google, o investing.com, essas matérias elas vêm em inglês, daí a gente precisa clicar aqui para traduzir quem não fala inglês fluente. Então eles mudam algumas palavras. Então geralmente eles falam depoimento ou testemunho, né? Testemunho do presidente do Banco Central, enfim, depoimento. Na verdade aqui a gente usa o termo declarações, né? Declarações após decisão da taxa de juros. Então tá aqui, ó. Como eu já falei, o esperado para hoje, a taxa básica de juros era para ser de 1,5%, tá? Na reunião passada foi de 1%, era esperado mais 1,5% hoje, porém saiu 1,75%. Para quem não entende bem, bem aqui, ó, sempre no topo da tela, sai aqui, ó, o prévio, que é o anterior, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, crescimento e exportação, nem sei qual país é esse, deixa eu pegar aqui, da Europa, aqui na Alemanha, né? Então vamos lá, ó. Índice de preços por atacado na Alemanha, tá? Dados de maio, sempre no mês corrente sai do mês anterior, ou na semana corrente sai da semana anterior, tá ok, gente? Então tá, a gente tem o prévio. Esse dado econômico aqui saiu na última divulgação. Agora ele atualizou sozinho, desculpa pessoal, não é culpa nossa, tá? Ele mudou sozinho ali, só um minutinho. Só um pouquinho, você vai aqui em Investe, Dados Econômicos e volta lá para a tela. Cadê? Ferramenta, Calendário Econômico. Ferramenta, Calendário Econômico, tá? Então voltamos aqui, ó. Índice de preço, tá? Então o prévio, a última divulgação foi de 2,1%. Projeção para hoje às vezes fica em branco. O mercado não precificou, não quis, digamos, apostar em nenhuma alta, em nenhuma baixa, enfim, nenhuma projeção. E daí tem o atual, que é a decisão, a última decisão, né? Então a mesma coisa aqui, por exemplo, ó, na França, o IPC na França, índice de preço ao consumidor. O anterior, como tem aqui prévio, né, foi de 0,4%. A projeção para hoje, né, que eles acreditariam que seria o número a ser divulgado, seria de 0,6%. E na verdade saiu 0,7%. E às vezes ele sai assim na cor vermelha e às vezes ele sai na cor verde. Tá? Vermelha é quando é ruim, certo? Para a economia daquele país, e tem os países aqui, ó, suas bandeirinhas, e aqui tem as estrelinhas, né? Quanto mais estrelinhas, vai de 1 ao 3. Quando é 1, não mexe muito com o mercado, eles não fazem isso aqui que está fazendo agora. Ó.
Olha aqui a balangada que está dando. Ó. Muita gente está tomando violinada agora e muita gente está embolsando dinheiro porque ou ele está indo contra ou está indo ao lado, ou está indo para o lado de muita gente, né? Então, quando a decisão da taxa, a divulgação, desculpa gente, minha cabeça tá. Quando a divulgação do dado não é tão importante, ela tem uma estrelinha no celular, é um tourinho, tá? Quando é mediana, acima de duas estrelinhas ou de dois tourinhos para cima, quando você olha pelo celular, já é mais importante, eles já tendem a balançar mais um pouco o mercado, para quem opera, tá? Lógico. E quando é de 3 estrelas ou 3 tourinhos, não é bom se posicionar nesse momento. Como por exemplo aqui, ó, núcleo de vendas no varejo americano, saiu às 9h30. O prévio, né, a última divulgação 0,4, previsto para hoje 0,8 e teve uma retração aí de 0,3%. Então o dado saiu negativo. Se você clicar aqui, ele abre e ele vai te contar mais sobre o dado, tá? Ele vai te explicar no que consiste esse dado. Então, está feito aqui, né, os devidos esclarecimentos sobre o número de estrelinhas ou o número de tourinhos, a bandeira do país, certo? Qual que é a moeda que o dado vai impactar, ó, aqui o euro, zona do euro, dólar canadense, né? Então você vai ver aqui, se você opera Forex, qual moeda, ó, o dólar neozelandês, o realzinho brasileiro, quem opera Bovespa, tá? A moeda chinesa, enfim. Você vai ver a moeda que você opera e o horário que vai sair um dado importante sobre ela para ficar atento e não tomar aí uma violinada, não estopar na tua cara. Beleza, pessoal? Então tá, vamos lá, voltando aqui, ó. O dólar está recuando, então alguma coisa o Fed deve estar falando, né? O Jerome Powell, que está acalmando o mercado. Daqui a pouco a gente vai ver, começar a ver as notícias aqui, ó. Que o Fed está dizendo o seguinte, olha, o remédio é amargo, mas vai fazer efeito. Tá? Então tá aqui, ó. Essa foi a notícia das 3 horas da tarde. Fed anuncia alta dos juros de 0,75 pips, em linha com as estimativas. Na verdade, as estimativas estavam divididas, né, entre 1,5, como mostra lá, no que eu acabei de mostrar aqui no site da própria Invest, né, nos dados econômicos. E tinha gente também que apostava em 1,75, tá? Que foi realmente o que saiu. Então agora o Fed, o presidente do Banco Central, ele está no topo de todas as sites de notícias. Se eu abrir aqui, por exemplo, ó, CNBC, CNBC Notícias. Quer ver? Ó, vai estar o presidente do Banco Central bem no topo. Então hoje, qual que é o guia? Ó? Tô falando para você. Market Watch. Tô abrindo outros sites aqui, ó. O presidente do Banco Central vai estar no topo de todos os sites de notícias, tá? Que a gente tem conhecimento. Enquanto ele abre aqui, que a minha internet hoje está muito lenta, eu vou continuar aqui olhando para você o gráfico. Ó. Então, nesse momento, o dólar está caindo, tá? Se está caindo, eu acredito que o Dow Jones está dando uma leve subida. Ó. Vamos lá ver? Ó, aqui, ó. Estou dando um zoom máximo para... Deixa eu apagar essa linha. Ó. Candle verde, compridão para cima, candle alto, tal, o Dow Jones está subindo. Deixa eu só diminuir a minha escala de zoom aqui. Opa, não é aqui que eu quero, é aqui. Certo? Então é sempre assim, ó, dólar caindo, bolsa subindo. Daqui a pouco, se isso aqui começa a cair, eu tenho uma tendência. Geralmente é assim, tá, gente? Às vezes acontece de os dois indo na mesma direção, mas aí fica muito complicado e eu não vou explicar agora. Mas geralmente é assim, ó. Então tá, eu tenho dólar caindo, agora eu tenho ó, euro subindo, eu tenho libra subindo e eu tenho ouro subindo, ok? Daqui a pouco, se o mercado desconfiar do que o Powell está falando, ou se ele falar alguma coisa que de repente assuste o mercado, esse dólar vai lá para cima e volta tudo. Ou seja, ainda estamos dentro do período de divulgação do dado, né? O dado hoje ainda está fazendo preço nesse momento. O ideal é que você, amador, você que está começando agora no mercado, não esteja posicionado nesse momento. Tá? Deixa para operar pelo menos 1 hora depois da divulgação do dado, porque aí o mercado se acomoda.
ele geralmente dá uma paulada para cima, dá uma paulada para baixo, e ele volta geralmente na média, ou então ele continua a tendência que ele estava antes, ou muda a tendência, enfim. Mas você consegue ver com mais clareza o que ele está querendo fazer. O ouro está subindo que está empurrando a minha tela aqui para cima. Libra também está subindo. Na verdade, não é que eles estão subindo, é que o dólar está caindo. Tá? Às vezes acontece, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Euro-dólar, às vezes o euro está subindo porque realmente o euro está subindo diante do dólar. E às vezes ele está subindo não por ele, porque o dólar, o seu rival, está caindo. Então você tem que ver quem que está se movendo mais naquele momento. Por exemplo, como eu acabei de falar, euro-dólar, libra-dólar, né? Tem o euro aqui, a libra aqui. Aqui nesse momento a libra está se valorizando frente ao dólar, mas é porque aconteceu alguma coisa lá na zona do euro, lá no Reino Unido, que está fazendo a moeda dele se valorizar? Não. É justamente porque o dólar nesse momento está se desvalorizando. Tá? Esse índice aqui, ó, o índice dólar ou DXY, né? O SDX aqui nas plataformas ou DXY, mais comumente conhecido no mercado. É o índice que mede a força do dólar americano, né? Que é o USD, United States Dollar, tá? Contra uma cesta de 6 outras moedas fortes, inclui euro, libra, neozelandês, australiano, franco suíço, coroa sueca e lira turca. Tá? Se eu esqueci alguma, me desculpe. Se eu errei alguma, me desculpe também. Ó, agora ele vai dar uma corrigida. Então aqui, ó, se eu estivesse operando nesse momento, eu ia fazer uma vendinha aqui, por exemplo, com 0,30 em euro, tá? Para pegar esse movimento aqui, ó. Acredito que ele vai dar uma corrigidinha aqui, mas ainda é muito arriscado. Por quê? Eu estou olhando para o gráfico enquanto há uma notícia muito importante, certo? Fazendo preço no mercado, que é o presidente do Banco Central americano, discursando lá na sede do Fed em Washington. Então não é bom a gente se deixar levar por gráfico agora, nesse momento, que é por isso que vocês tomam muita estopada. Vai que ele fala alguma coisa agora que estremece todo o mercado, tá? Então, pessoal, só para vocês verem, ó, quem opera aqui, de repente você estava operando hoje euro no, sei lá, 30 minutos, 1 hora. Olha o que aconteceu hoje com o preço, ó. Ele abriu aqui, certo? Se valorizou contra o dólar, depois se desvalorizou contra o dólar e agora está se valorizando novamente contra o dólar até o momento, tá, que eu estou gravando. Porém já deu uma leve desvalorizada aqui. Então é assim, ele valoriza, desvaloriza, valoriza, desvaloriza. Ó, ele vai vir agora para cá ou para cá. Opa, para cima ou para baixo, a gente não sabe. Eu sei que eu tenho uma média do dia aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Eu tenho uma média do dia pegando bem aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Eu pego a variação do dia. Hoje ele variou ali, ó, 1,42%. Nesse momento, ele abriu aqui. Essas linhas pontilhadas são os períodos, tá? São os dias. Então, ele abriu aqui, nesse candle vermelho, e agora tá aqui, ó. Ele variou para cá, variou para lá, agora ele tá aqui, ó. Então, se você olhar ali, ó, ele tá numa variação de 0,14%, ou seja, praticamente no 0 a 0, praticamente na região que ele abriu aqui, ó, que seria a média do dia, ok? Aqui ele estava muito caro pro dia, aqui ele estava muito barato pro dia e aqui ele está na média do dia, que é uma média que ele já vinha desde ontem. Mas por quê? Porque sempre em decisão de taxa de juros o mercado tende a ficar lateral. Pouca ordem de compra e ordem de venda, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Olha aqui o volume aqui embaixo. Olha aqui, ó, praticamente não tem volume. Agora, chegando a... Quando sai o anúncio, né, da decisão da taxa de juros, aí o mercado começa a fazer preço. Ele começa a fazer preço. Ali do lado esquerdo aparece o horário, mas como não é o nosso horário, a gente nem pode dizer, te provar que foi às 3 horas da tarde, horário de Brasília, mas foi. Porque o horário do MetaTrader é diferente, tá? Ele segue o horário do leste europeu. Mas vocês podem ver, ó, que geralmente, ó, na hora da decisão da taxa, sim, ordem de compra, ordem de venda entrando, então a gente tem um volume de negociação maior.
Aí você me pergunta, trader, volume de negociação alto quer dizer que é compra? Não, é volume de negociação, não é volume de compra. Se você quer saber se é compra ou se é venda, é só olhar se o preço está caindo ou subindo. Que é, né, se é compra ou venda que está sendo injetado mais ordens, é só olhar a direção que o preço está subindo. Como aqui no MetaTrader quem opera lá fora não tem tape read, então fica difícil de falar, né, olhar um gráfico e dizer. Mas quem opera Bovespa tem a leitura da fita que chama, né, o tape reading, e consegue ler ali, né, quem se especializou consegue até ver quantas ordens de venda, quantas ordens de compra, tá? Então o mercado agora deu uma tranquilizada, certo? Acredito que o Powell falou algo mais ou menos nesse sentido, olha, o remédio foi amargo, né, 1,75 pips, é muito amargo para a economia, mas é necessário, e isso anima o mercado também, porque embora seja muito atrasado, né, o Brasil saiu na frente na elevação, no ciclo, né, de elevações de taxa de juros em 2020. Hoje, se eu não me engano, a 11ª elevação, não me lembro, que vai sair 18,30. Tá? Então, quando a Bolsa de São Paulo já estiver fechada. Então, a gente saiu na frente para combater a inflação. Agora que o mercado está acordando para ela. Tá? Agora que o mercado está acordando para ela. Até semana passada, a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, essa senhora aqui, ó, dizia que não tinha com que se preocupar com a inflação. Ela estava, né, adormecida, anestesiada, e ela dizia que não precisava se preocupar com a inflação. Agora o Banco Central Europeu está desesperado, marcando reunião de emergência para discutir a necessidade de se elevar a taxa de juros por causa da inflação. Então essa senhora aqui, a nada bela adormecida, parece que está acordando. O Banco Central Europeu deve se concentrar em elevar a inflação de volta à sua meta de 2%, ou seja, a inflação lá está fora da meta no mundo inteiro, não é só Brasil, beleza, pessoal? E o cenário agora nesse momento é esse, é um pouco mais de otimismo, as bolsas têm estão tendo aí momentos de respiro, mas acredito que é só o mergulhador colocando a cabeça para fora da água, pegando oxigênio para mergulhar novamente, certo? Porque isso aqui não vai durar muito tempo. O índice dólar, como eu mostrei aqui para vocês, ó, agora nesse momento está caindo 0,05, né? 0,5%, tá? O Bitcoin está 21.635, que já foi negociado hoje abaixo dos 20.500 mais ou menos. O VIX está colaborando, o índice do medo está negativo, certo? Isso quer dizer que o mercado nesse momento, né, até esse segundo, está otimista, mas isso aqui pode mudar a qualquer momento. Não vou explicar agora o que é o VIX, mas é o índice do medo. É o único que quando fica negativo é bom para o mercado, porque VIX para baixo é medo para baixo. Tá? Dow Jones subindo 1,45%, o S500 subindo 2%, Ibovespa Futuro 3,59% e o nosso querido índice Ibovespa 0,16%. Beleza, gente? Então isso aqui, ó, é o perigo de você operar em dia de dado econômico, tá? Mais uma vez, só para eu encerrar o vídeo, abre aqui, ó, abriu aqui e balangou, vamos chamar assim, né? Caiu, subiu, caiu e agora está subindo e ninguém sabe como que vai fechar. Beleza, gente? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, me ajuda que eu te ajudo. Forte abraço, gente, até o próximo vídeo.